Roger. Bom, Roger, o jogo quinta-feira contra o Atlético Mineiro, você já definiu o substituto do Miller Bolanhos? O Douglas é esse substituto ou não? Eu tenho, bem da verdade, amanhã o treinamento com todos os atletas. Hoje ainda foi o dia de final de recuperação. E hoje eu já fiz algumas considerações no treinamento, mas amanhã definitivamente a gente alinha para o jogo de quinta-feira. E, Roger, o quanto você perde por não poder dar uma sequência maior a esse time que você iniciou o Campeonato Brasileiro? E se existe um jogo para vencer, é este contra um Atlético Mineiro que tem 11 desfalques? Não dá para começar o brasileiro a gente relatando desconforto em função do calendário que a gente já sabia que ia acontecer. Cabe a gente procurar alternativas. E ainda tem convocação para a Olimpíada posteriormente, ainda tem a janela, que a gente sabe que os jogadores que se destacam são assediados. Tem muita coisa para acontecer. Agora, a segunda questão? Então, a gente não entende que vai haver facilidade, em função do adversário ter desfalques. O Atlético tem um grande elenco, assim como a gente não imaginava que teria facilidade por jogar contra o Flamengo, vindo em crise. Não tivemos. Pelo contrário, o adversário valorizou muito a nossa vitória. Foi uma vitória bastante suada. E agora a oportunidade da gente, fora de casa, alcançar pontos importantes, isso eu não tenho dúvida. Não pelo fato do adversário vir com um time diferente, por exemplo, do último jogo, em função de todos os motivos que a gente já falado, inclusive a questão de convocações. Pelo fato do campeonato estar começando, e os nossos jogos, os primeiros jogos, são jogos difíceis, mas são jogos grandes, jogos em que as equipes acabam se expondo e a gente pode encontrar espaços para conseguir vencer. Roger, as principais virtudes do Wallace, que já chegou, fez exames médicos, queria que você falasse um pouquinho sobre o jogador que está confirmado como reforço para o Grêmio, e se a direção te deu alguma luz de que você irá receber reforços, mais jogadores nos próximos dias. O Wallace é um jogador bastante experiente, tem as virtudes de um grande zagueiro, em posição na bola aérea, em enfrentamento no 1 contra 1, contra os jogadores rápidos. Ele tem um índice alto de vitória pessoal. É um jogador que, por onde passou, sempre deixou uma boa impressão como um grande profissional. Eu não tenho dúvida que esse período conosco vai nos ajudar bastante. E com relação a possíveis outros acréscimos, reforços, o clube grande como o Grêmio, ainda mais no começo de uma competição e almejando sempre estar na parte de cima e o título, está sempre prospectando jogadores no mercado, ora para imediatamente, ora para daqui a pouco mais, ou para num futuro se reforçar. Hoje nós estamos caminhando para que o nosso grupo seja qualificado para disputar o segundo semestre com muitos jogos. E a gente está trabalhando para isso. Roger, ano passado o Grêmio teve uma grande atuação contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Esse ano, e também na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, todo mundo falava o Grêmio vai buscar uma atuação semelhante àquela que teve contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. O que falta para a equipe conseguir repetir esse nível de atuação por um tempo mais seguido? E você acha que está perto de alcançar aquele nível por mais tempo? O ideal é tu encontrar sempre um equilíbrio, e tirar uma média das grandes atuações e daquelas que não foram de um nível tão alto e traçar uma média disso, com que faz com que a equipe ganhe o equilíbrio necessário para jogar. O ano passado foi uma grande partida que chamou a atenção muito pela construção dos gols, e pela forma como nós conseguimos defender bem, jogando fora de casa. Tiveram outras partidas que também tiveram um nível semelhante, e que a gente poderia citar também. Eu acho que o nosso time, nesse começo de ano, em que jogou 3 competições, alternou bons e maus momentos,
mas vem num momento de evolução, né, no Campeonato Brasileiro. Foram 2 jogos sem sofrer gols e um ponto de equilíbrio defensivo que a gente estava buscando há bastante tempo. Acho que a gente ainda vai crescer na competição, né, e esse jogo fora de casa contra um adversário tradicionalíssimo e forte, acho que pode ser uma grande amostra disso. Roger, o brasileiro começando agora, né? Nenhum time tem 100%, apenas um time não pontuou nas 2 primeiras rodadas. Na tua opinião, vai ser um campeonato daqui a pouco até mais parelho do que tem sido sempre, ninguém vai conseguir desgarrar muito? E onde é que o Grêmio se coloca dentro dessa disputa? E também, existe uma forma mais ou menos imaginada para se conseguir ir bem, para se conseguir conquistar o título brasileiro? Eu acho que é muito cedo para a gente fazer uma projeção e uma previsão de como o campeonato vai ser. Mas, de todo modo, esse começo de campeonato em que, como você frisou, ninguém já não tem mais o 100% alcançado, né, dá uma amostragem, mesmo que superficial, de que se imagina um equilíbrio maior nessa competição. Não vejo hoje, nesse momento, uma equipe que possa, assim como aconteceu no ano passado, né, com o Corinthians, abrir muitos pontos e impedir que as outras equipes que faziam um bom campeonato, uma delas a gente, pudesse se aproximar e entrar na briga do título novamente. Né? Eu acho que, e acredito que vai ser um campeonato um pouco mais equilibrado, né, e as rodadas finais, de fato, vão decidir o campeão. Roger, nas últimas entrevistas, tanto tuas quanto dos jogadores, eles falaram muito em confiança e desconfiança. Queria que tu citasse ou lembrasse para mim um exemplo de um time que era extremamente confiante, né, e como é que isso se refletia dentro de campo, e se a confiança também faz efeito no treinador. Por exemplo, tu vai fazer uma troca, tu sabe que vai dar certo, essas coisas assim. As trocas, tu tenta reunir a maior parte dos elementos táticos do jogo para ter uma certeza maior, uma convicção maior do acerto, né? Mas, por vezes, há também a questão de intuição, né? Que rege também em alguns momentos. Mas, de toda forma, as equipes alternam momentos de confiança e de baixa autoestima. Eu já frisei num outro momento que talvez esse momento que a gente esteja vivendo depois das eliminações, e no início de um bom campeonato, mas mesmo assim ainda com uma ponta de interrogação, ainda, né, de mágoa por parte do nosso torcedor, talvez seja parecido com o momento que eu cheguei ano passado, né, e que o grupo todo vivia um momento de desconfiança. Né, a diferença é que naquele momento eu estava chegando com bastante crédito, né, e depois de um ano à frente, né, passado essa turbulência, né, também se questiona parte o comando. Mas é um trabalho diário, né, de reconstrução da autoestima, porque, né, quanto maior o campo tenso que o atleta vivencia no treino e, por consequência, no jogo, menor o seu campo criativo. E é importante restabelecer isso para que o jogador tenha a naturalidade, né, de fazer o que está treinado e muitas vezes arriscar. Eu cobro muito do jogador que eu preciso que ele tente algo diferente, porque se ele não fizer apenas o simples, a gente não vai conseguir criar o suficiente para sobrepor as dificuldades do jogo. Né? Os times, quando acabam chegando em momentos decisivos, vão se tornando cada vez mais confiantes. Né? Então, a gente acaba remetendo aos momentos de decisão, né, e que tu chega em alto nível. Né? As decisões sempre, né, são momentos extremamente confiantes coletivamente, né, e individualmente. Mas talvez o time do Tite de 2001, no melhor momento ali da sua trajetória, né, tenha sido, né, um time em que, mais recentemente, obviamente, né, que sempre era muito confiante. Né, e se eu voltar um pouquinho mais atrás, eu vou lembrar do nosso time da década de 90, que esse sim, eu me recordo que em alguns momentos
né? Quando a gente entrava em campo, a gente sabia que venceria. Só a questão era com a dificuldade que ia haver e qual o placar que ia acontecer. Roger, na quinta-feira, né, você como referiu, você completa um ano à frente do Grêmio. Que marca que você acha que deixou nesse grupo e o que você está tentando evoluir, já que você ainda tem mais tempo e tem um campeonato todo pela frente, segundo semestre, com Copa do Brasil e Brasileirão? Então, eu acho que a gente construiu uma forma de jogar que, aliada à cultura do clube, né, fez um time competitivo, né, e que, em vários momentos, o torcedor gostou muito do que viu dentro de campo no que diz respeito ao jogo. Agora, até mesmo as frustrações, as derrotas e as eliminações, elas fazem parte de uma construção de um grupo vitorioso. E hoje eu tenho certeza absoluta que a gente se reergue de um momento, né, que recentemente não foi bom, para construir no Campeonato Brasileiro uma campanha que nos dê condição de brigar até o final pelo título. O título sempre esteve no nosso mais forte desejo e ele sempre deve seguir. Então, tem um ano à frente, né, muitos jogos, vitórias importantes, pequenas conquistas, né, mas ainda falta, de fato, o mais importante, né, que é o título, para que a gente consiga, de uma forma definitiva, né, marcar a época dentro do clube. Roger, você falou que observou as opções para a vaga do Bolanhas no treino. As 3 opções seriam Douglas, Pedro Rocha e Everton. E o que tu ganha com cada uma delas em campo? Eu ainda... o Douglas, né, pela função que já fez. Eu coloquei no jogo contra o Flamengo por identificar que, naquele momento, eu precisava de um pouco mais de retenção de bola. Que nós virou um jogo em determinado momento quase que de transições, porque nós nos abríamos para jogar e devolvíamos a bola para o Flamengo, e isso fazia com que a gente acabasse estando um pouco exposto em alguns momentos. Então eu posso ter a figura do Douglas, né, na posição de articulador, que naturalmente ele faz, mantendo o Luan do lado, mas também eu posso usar o Luan por dentro, né, na função do Miller, sendo um meio atacante, e ele já fez e faz isso muito bem. Com o Everton aberto, ou com o Pedro também, depender muito do que a gente imagina, do que o jogo vai nos proporcionar do ponto de vista dos espaços para jogar, né? Mas não fugirá muito dessas opções de ataque. Roger, nos últimos jogos, até contando os 2 últimos da Libertadores, Brasileirão, o Grêmio não tem gols de atacantes, né? Marcou apenas com o zagueiro Fred. Nesse treino de amanhã, que tu vai definir a equipe, a possibilidade do Luan jogar um pouco mais adiantado, como falso 9, como rendeu muito bem no ano passado, cogita essa possibilidade do Luan jogar um pouco mais à frente? Também tem essa possibilidade. Inicialmente não seria a minha primeira opção, né, porque eu entendo precisar do Bobô nessa função mais à frente, né, mas ele por trás, como jogou em alguns momentos, né, não tenho dúvida. Eu também percebo, né, que o Luan, jogando mais próximo do gol, tem a questão do seu drible, que pode gerar a finalização ou passe semifinal. Né? No lado do campo, ele me dá uma contribuição importante, né? Até esse momento, muito embora não tenha feito gols, mas é um grande assistente, né, de jogada semifinal para gols. Então, isso também é uma contribuição coletiva, né, que eu tenho certeza que o Luan não se importa de fazer, porque entende as questões coletivas do jogo. Mas é uma opção, sem dúvida. Pois é, Roger, justamente sobre essa questão do Bobô, quais são as credenciais que ainda mantém ele no time do Grêmio, levando em consideração, né, ele recebeu várias oportunidades, fez alguns gols, mas, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, você o sacou com 45 minutos. O que credencia o Bobô é o número de gols que ele fez, porque ele é o artilheiro do Grêmio no ano ainda. Ele tem no seu jogo, quando está em campo, tem uma responsabilidade de criar alguns espaços, segurar a linha defensiva, né, ter a sua presença dentro da área. A figura do Bobô em campo me dá a condição de progredir no campo, muitas vezes com a sua figura
centralizada, ora atingindo a profundidade do jogo pelo lado do campo. Em alguns momentos, no jogo contra o Corinthians, né, as nossas duas melhores oportunidades de gol foram do Bobô, né? Então a contribuição dele vai ser muito bem-vinda, né? No jogo contra o Flamengo, não tirei o Bobô porque ele estava mal no jogo. Foi em função de uma estratégia e entender que eu precisava ocupar um outro espaço e não aquele que a gente estava procurando com o centroavante, mas entre os zagueiros, né? O que credencia o Bobô a estar nesse momento, né, no campo é a sua produção.